vocês sobre esse tema muito precioso, aliviando as cargas. Aliviando as cargas. E eu queria ler com vocês Gálatas capítulo 6, a partir do primeiro versículo, onde Paulo fala assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que legal. Ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim você está cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio, diga, fardo. Então, a gente vê que no verso 2, Paulo nos encoraja a levar as cargas uns dos outros. Mas um pouco adiante, ele diz que cada um de nós devemos levar os nossos próprios fardos. E é sobre isso que nós vamos estar conversando. E eu quero fazer uma perguntinha para você refletir durante toda a mensagem. Como nós podemos ajudar uns aos outros sem esquecer as nossas próprias responsabilidades? Isso é muito importante de se compreender. Eu assistindo uma mensagem que trata sobre isso, sobre cargas e fardos do bispo Joel Pereira, eu vi que ele usou uma ilustração, e hoje de manhã eu aproveitei que estava trazendo uma mala com as roupas das meninas da dança lá de casa. Eu disse, cara, eu vou aproveitar essa mala, consegui uma mochila da irmã da livraria ali, e eu quero mostrar para vocês a distinção entre cargas e fardos. Essa mochila que está aqui, ela representa o fardo. E todos nós temos os nossos fardos. E os nossos fardos são responsabilidades nossas. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Então ela está com a gente, onde a gente estiver. Em qualquer que seja o momento das nossas vidas, nós precisamos levar os nossos fardos. As cargas, porém, elas podem se tornar muito pesadas e acabar impedindo da gente poder suportar de tão pesado que está. Sabe aquela pessoa que você olha assim e diz, ixi, lá vem aquela mala sem alça. Tem uns que dizem até que ainda é cheia de pedra, sem rodinha ainda, né? Mas o fato é que as cargas, a gente pode contar com a ajuda e o suporte uns dos outros para a gente poder dar conta de levar. Olha o meu irmão aqui, percebendo que estava um pouco pesado aqui, ele veio para me ajudar a levar essa carga. Então guarda isso no seu coração. Guarda essa ilustração. Obrigado. Preciso trabalhar mais esse movimento, viu? Escute bem. Como que a gente vai ajudar uns aos outros sem negligenciar nas nossas responsabilidades? Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Eu quero trazer alguns exemplos de cargas. Problemas financeiros. Existem pessoas que, por uma questão de circunstâncias, experimenta a condição do desemprego. E essa pessoa, ela acaba passando por alguma necessidade financeira. Nós podemos aliviar a carga do irmão. Qual o problema de repente, alguém
pagar a conta de energia do irmão que está prestes a ter sua energia cortada porque ele está vivendo um momento de escassez financeira. É uma carga que a gente pode ajudar os irmãos. Outro exemplo, falta de recurso para comprar o alimento. Talvez por conta de uma enfermidade, por exemplo, a pessoa adoeceu e ela trabalha para ganhar o seu sustento e poder alimentar a sua família. Mas, vamos supor, um motoqueiro entregador autônomo, que se ele não trabalhar, ele não ganha. E, eventualmente, ele sofre um acidente. Alguém avançou uma preferencial, bateu na moto dele, ele se machuca e precisa ali passar 3 meses sem conseguir trabalhar. Como que essa pessoa vai sobreviver? Está experimentando uma condição que a gente pode ser um suporte, a gente pode aliviar essa carga desse irmão. Às vezes pode ser problema espiritual, talvez uma depressão, por exemplo. Problema emocional, uma depressão, por exemplo. Um luto, perdeu alguém importante. Nós podemos chegar junto e auxiliar nesse processo. É tão bom. Até hoje eu lembro pessoas que foram no funeral da minha mãe. Eu lembro também pessoas que não foram. Por mais que tenham boas justificativas, e a gente entende, mas faz falta, não é? Talvez a pessoa está duvidando na sua fé. Como assim, Anderson? Está passando por um momento de fragilidade espiritual. Sabe uma estratégia maligna, sabe qual é? É a gente querer entender o sobrenatural de Deus. Nós somos humanos, queridos. A gente muitas vezes não dá conta de compreender o sobrenatural. Quer ver um exemplo? A palavra de Deus diz que as águas do mar, elas cabem na palma da mão de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Será que Deus tem mão? Como é que é essa mão de Deus? É como a nossa, com 5 dedos, com unhas? Algumas mais calejadas? Será que tem calo na mão de Deus? Por que a gente começa a viajar com essas coisas? Porque é o que a gente conhece na nossa humanidade. Mas tem coisas sobrenaturais que, se você for querer buscar a sua razão para compreender, você vai atrair espírito de incredulidade para a sua vida. Você vai começar a duvidar da palavra de Deus, e isso é muito perigoso. Então tem muita gente que está fragilizada na sua fé, porque fica buscando conhecer o sobrenatural de Deus, quando na realidade ela só precisa viver o sobrenatural de Deus. E nós podemos dar um suporte. Por exemplo, esses dias eu estava falando com um irmão exatamente sobre isso. Lá em Deuteronômio, isso não está nem no esboço aqui, lá em Deuteronômio, olha só, no capítulo 29, olha o que a palavra de Deus diz. Quando alguém chegar para você, por exemplo, perguntando algo que ninguém dá conta de explicar, porque não tem explicação, é só você viver mesmo. Você diz, olha, querido, lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, a palavra de Deus diz o seguinte, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem. Então, tem coisas que Deus, ele entendeu não ser necessário nos revelar, por conta da nossa pequenez. Por que Jesus falava tanto sobre parábolas? Para facilitar a nossa compreensão. Vocês estão comigo? Então, alguém está vivendo uma fragilidade na sua vida espiritual, seja alguém que leva alívio para ela, alguém que dá esse suporte. Amém? Talvez seja um problema de enfermidade. Enfim, a palavra de Deus, ela tem vários versículos que tratam sobre cargas. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Olha que forte que a Bíblia nos encoraja a viver. Isso é exatamente
aliviar as cargas uns dos outros. Não é? Olha Tiago 2,15. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, esqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. A igreja, ela é encorajada pela palavra a levar esse alívio para as pessoas, a auxiliar nas cargas das pessoas. Gálatas 6,1 diz, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, diga, com mansidão. Sabe por que a Elaine e o Ricardo tinham raiva de crente como eu também tinha? Porque não sabiam nos advertir com mansidão. Você vai para o inferno. E a gente via cada coisa. Eu ser crente para viver desse jeito que tu está vivendo aí? Não. A palavra de Deus não diz isso. Se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Foi que tu fez dessa vez, hein? Qual foi o pecado que tu fez para estar comendo o pão que o diabo amassou, hein? Que história é essa, meu irmão? Você faz é repelir as pessoas ao invés de atrair as pessoas para Jesus dessa forma. Não é? Então, olha só. E ele ainda diz, e cada um cuide para não ser tentado. Olha só. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Tiago 5,14. Alguém está doente? Chame os presbíteros para orar. Ou seja, a palavra de Deus ela é cheia de encorajamentos para a gente aliviar as cargas uns dos outros. Tinha um aleijado que ele não dava conta de andar só. Está lá em Marcos essa história. E 4 pessoas pegaram a maca daquele aleijado, souberam onde Jesus estava, subiram no telhado da casa. A palavra de Deus diz que eles perceberam mais ou menos onde Jesus estava falando para abrir o telhado e descer aquele aleijado para que ele pudesse ter o acesso à cura dele. Olha como isso é forte. É nosso papel como igreja ser esse instrumento aqui na terra para aliviar as cargas dos irmãos, sabia, querido? Essa é nossa responsabilidade. Agora, os fardos, por exemplo. Os fardos, eles são responsabilidade que cada um de nós precisamos aprender a carregar. Todos os dias. Todos os dias. Então, o nosso relacionamento pessoal com Deus, por mais que o seu líder de célula queira que você seja alguém espiritual, ele não tem condições de te transformar em alguém espiritual se você não tiver essa busca. Eu não posso jejuar por você. Posso até colocar você como propósito nas minhas orações, sua vida, sua família. Mas a sua vida de santidade é responsabilidade sua. Não é do seu discipulador, não é do seu líder de célula. Amém? Decisões e escolhas pessoais. Isso é algo seu. Você que vai sentir na pele as consequências das suas escolhas. Não sou eu, o seu discipulador, por exemplo, que vou decidir sobre a sua vida. E tem gente querendo terceirizar o que é responsabilidade só dela. É por isso que tem muita gente por aí que fica atrás de uma palavra. Qualquer sonho que ela tem, ela vai espiritualizar, vai atrás do pastor, vai atrás da irmã do reteté. O que é que Deus está querendo falar comigo através desse sonho? Tudo é espiritual demais, na verdade, porque ela não quer buscar, ela quer que os outros dê a profetada nela. Cara, o livre acesso é nosso, o acesso é nosso. O véu se rasgou, não se rasgou? Nós temos acesso direto ao Senhor. Então não dá para você terceirizar o fardo. Não dá. Né? As responsabilidades familiares, por exemplo. É muito comum os pais quererem transferir para a escola a responsabilidade de educar os filhos. Não. Nossos filhos são responsabilidade nossa. A Rose nem gosta muito que eu fale isso, mas eu vou falar, porque eu não quero que você pense no lado pejorativo da palavra fardo.
Os nossos filhos são fardos nossos. Não é obrigação da minha mãe criar meu filho, sustentar meu filho. Meu filho, meu fardo. É responsabilidade minha. Não dá para terceirizar. Eventualmente, por exemplo, acontece. A Rose viajou, eu estou sozinho em Itapipoca, estou no momento de trabalho, a aula dos meus filhos encerra exatamente no pique do meu trabalho, e não dá para eu sair ali, de repente eu ligo para o Kleber, por exemplo, e tantos outros irmãos que me ajudam eventualmente, eu digo, cara, tu tem condições de ir lá pegar o Anderson Filho, a Bebel, a Aninha lá para mim, que eu não vou conseguir sair daqui. Aí o Kleber, na hora, pastorzão, estou de boa aqui. Ou então ele diz, não posso. Aí eu ligo para o Wander, ligo para a Érica, enfim, a gente vai se ajudando. Só que imagina o seguinte, o Clebão diz, na hora, pastorzão, estou indo lá, vou pegar as crianças, pode ficar tranquilo aí, termine seu serviço. Aí no outro dia, rapaz, foi tão bom, ontem o Kleber foi buscar as crianças, eu não precisei me preocupar, né? Clebão, tu pode ir hoje de novo? Terceiro dia, Kleber, se garante, pegar as crianças lá. Está com 2 semanas que todo dia eu peço para o Kleber ir pegar as crianças. Aí eu já estou querendo me aproveitar da boa vontade do irmão. Né? Aí eu já estou querendo transferir para o irmão o que é intransferível, que é o meu fardo. Ajuste sua agenda, meu irmão. O Kleber não tem nada a ver com seus filhos. Seus filhos, responsabilidade sua. Não é? Então, o fardo é como essa mochila diária que a gente tem que caminhar com ela. E esse fardo é exatamente o que fortalece a nossa caminhada. É o que nos faz mais maduros. É o que nos permite viver responsabilidades. É através dos fardos que nós somos forjados no nosso caráter, sabia? Os fardos são importantíssimos. Então não queira terceirizar o seu fardo, não. Tá? O trabalho, esse sustento. Olha como isso aqui é forte. Olha como isso aqui é forte. Eu tinha um casal junto com a Rose que a gente discipulava lá em Fortaleza. E o cara tinha muito problema com droga. Ele era adicto mesmo, ele era viciado. E quando nós começamos a cuidar deles, a gente começou a debaixo da direção de Deus, debaixo da graça do Espírito mesmo assim, a gente começou a aconselhar de uma forma que ele começou a se libertar. Ele vivia endividado, sempre trabalhou muito, trabalhava com solda de caminhões. Ele trabalhava numa empresa muito grande. E ele começou a se organizar financeiramente. E chegou a um ponto dele ter até uma poupança importante para a realidade dele, era muito dinheiro. Só que teve um dia que ele caiu. Rapaz, ele passou 3 dias virado. Ó. Gastou toda a reserva que tinha, os limites do cartão de crédito, tudo que ele podia, onde ele podia buscar, ele destinou para aqueles dias de farra, de tantas coisas horríveis que ele fez. E aí a esposa dele liga para Rose. Rose, minha querida, o fulano está há 3 dias, a gente não tem nada para comer aqui, será que vocês não teriam condições de pagar uma fatura de um cartão para poder liberar um crédito para a gente poder comprar alguma coisa no supermercado e tal? E aí a Rose veio falar comigo, eu disse, de forma nenhuma, não vai pagar. A gente podia pagar, a gente, graças a Deus, tinha um recurso para pagar a fatura. Não era muita coisa. Era simples. Só que não era certo. A gente não precisa só fazer a coisa certa. A gente precisa fazer a coisa certa da forma certa. E aí o que é que aconteceu? Eu disse, não, nós não vamos pagar não. E ele ficou com muita raiva de mim. Como é que pode? Meu discipulador, na hora que eu mais preciso. Eu, não, nós estamos aqui. Não para fazer desse jeito aí. Aí eu disse, amor, vai lá no mercantil, no supermercado, compra lá o básico para eles não passarem fome. Bota lá o iogurtezinho das crianças deles, o arroz lá, o feijão, compra lá umas carnes, uns frangos, umas bandejas de ovos e bota lá, porque ele vai ter que viver o processo.
ele vai ter que arcar com as consequências das escolhas dele. Oxi, eu deixo de sair para restaurante que eu queria muito ir, eu deixo de viajar, eu deixo de comprar, deixo de trocar meu carro, às vezes, para não ter que pagar 200, 300 reais a mais numa parcela, para eu poder economizar e ter uma reserva. Aí vem um cidadão, ostentando no vício dele, querer que eu pegue o dinheiro que eu guardei para a necessidade da minha família, depois de muito sacrifício, e pagar as contas dele. É muito bonito, não é não, um negócio desse? Para mim, isso não faz o menor sentido. Eu falo com muito carinho. Então, vai viver os processos. Ah, mas ele vai se desviar. Ah, querido, se você for achar que sendo o salvador da pátria vai manter gente dentro da igreja, com todo carinho que eu digo, você está enganado. Porque as pessoas só fazem o que elas querem. E tudo bem. E tudo bem. Mas é o seu fardo. Eu não posso trazer para mim o que é fardo seu. Vocês estão comigo, amém? Bem, é a mesma coisa do seu filho. Seu filho vai para a escola e ele aprende lá na hora da aula, só que a professora manda a tarefinha da escola para casa. E aí chega lá, você tem a opção de ensinar o seu filho a fazer a tarefa, ou você, não, meu filho, vá relaxar, vá assistir TikTok, vá para o YouTube, vá para o Netflix, vá curtir o Enaldinho. E você faz a tarefa por ele. O que é que você acha que você está preparando? Não faz sentido isso. Então, o fardo, a pessoa vai ter que suportar. Isso eu aprendi com a Rose. Eu tinha um problema de ser aprovado. Eu queria ser aprovado. Eu estou sendo tratado nessa área. Quem é que não gosta de levar um tapinha na costa, né? Eita, que palavra forte. Que Deus te usou, meu irmão. O cara fica todo, né, paludo, né? Miseriquei, meu irmão. Isso aí é uma glória vã. Isso é vanglória. Toda glória tem que ser dada a Ele. É para Ele, somente para Ele. Nós precisamos fazer a obra de Deus somente para Ele. Né? Então, a gente, às vezes, é inclinado a querer fazer as coisas para as pessoas, para agradar as pessoas, porque ela pode sair da célula. Cuidado, querido. As pessoas vão ter que aprender a lidar com as suas frustrações. A Rose me ensinou isso. Uma vez eu estava passando por um agito com um irmão que ficou chateado comigo, porque eu fui firme, e eu precisava ter sido firme. E aí eu disse, amor, será que eu não fui duro demais? Será que eu não... Ela disse, não, amor, de forma nenhuma. Aí eu, não, amor, eu vou lá falar com ele. Ela disse, não vá, não tem necessidade, você não teve nenhum... Não, amor, eu vou lá. Fui lá, eu vi o irmão na casa, dentro de casa, bati no portão, fiquei meia hora lá, chamando o irmão. Fulano, você está aí, fulano? Fulano, converse comigo, por favor. Aí eu chego em casa, cara mais lavado, não ouvi minha esposa, a mulher sábia, né, a auxiliadora. Cheguei em casa, amor, eu vi que ele estava em casa. Eu olhei pela veneziana, na hora que eu cheguei, ele fez um movimento, mas não abriu a porta para mim. Aí o que é que ela disse? Amor, fica tranquilo. Mas eu sei que a vontade dela é dizer, eu não te disse. Amor, fica tranquilo, amor. Ele vai ter que lidar com as frustrações dele. Isso faz parte do processo, isso faz parte do crescimento, isso faz parte do caminho da maturidade. Fica em paz. Então o fardo é nosso, nós que temos que levar. É muito sutil isso, porque você, quando se vê como um salvador da pátria, você assume um trabalho muito perigoso. Ao invés de você fazer a obra de Deus, você passa a fazer a sua própria obra. E aí, meu irmão, você vai se dar muito mal. Isso é muito sério. Amém? E aí, olha só aqui alguns versículos que tratam sobre fardos. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Olha só. Isso é um fardo ou é uma carga? É um fardo, é responsabilidade minha. Buscar em Deus, ter intimidade, ter relacionamento. Esse processo de santificação é algo pessoal meu. É algo pessoal.
né? Então seu pai que observa em segredo o recompensará. Olha outro versículo, 1 Timóteo 5,8. Aqueles que não cuidam dos seus, meu irmão, isso aqui é forte, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Quantas pessoas estão por aí envolvidas na obra de Deus até o pescoço, esquecendo, negligenciando o seu primeiro ministério, que é a sua família? Rapaz, isso é muito sério. A gente tem que estar muito vigilante, porque é muito sutil. Eu estou crescendo nisso. Às vezes a gente está aqui na igreja, os irmãos estão indo embora e a gente começa a conversar e o Anderson Filho chega e diz, pai, pera, menino, tu não está vendo que eu estou conversando, menino? Como é que essa criança vai se sentir? Quantas vezes eu vejo, às vezes, pais que estão conversando com alguém aqui e a criança chega pedindo atenção a alguma coisa e diz, eu já disse para você não me interromper quando eu estiver falando com alguém. Meu Deus do céu, que ignorância. Como é que essa criança vai se sentir? Cuidado, podemos estar negligenciando o que são prioridades nas nossas vidas. Amém? Olha o que diz agora 1 Coríntios capítulo 10, olha só, verso 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Então, meu irmão, está difícil? Persevere, faz parte. Deus, às vezes a gente olha assim, rapaz, tu viu o que aconteceu com fulano? Se aquilo tivesse acontecido comigo, eu acho que eu tinha morrido. Vocês já viram isso? É por isso que não aconteceu contigo. Porque Deus sabe que tu não dava conta de suportar. É por isso. Então, se está doendo, está difícil, persevere. Não desista, continue. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos promessa. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assuma. Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, irmão. E suporte o seu fardo. Você vai dar conta em nome de Jesus. E depois você vai sair como mais. Você não só vai vencer esse tempo de aflição, mas você vai sair mais do que vencedor. É isso que a Bíblia diz. Você vai sair mais fortalecido para o próximo nível. Você vai sair mais preparado para que Deus possa te usar ainda mais, meu irmão. Glória a Deus por isso. Aleluia. Olha 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Tem gente querendo colher o que nunca plantou. Não faz sentido, gente. Aí sabe o que é que acontece? Dá o passo maior do que as pernas. Aí fica desesperado. Será que Deus existe mesmo? Uma mentira do cão. Você endividado ou cheio de dinheiro na sua conta, Deus é Deus. Você alegre, triste, Deus continua sendo Deus. Cuidado, autorresponsabilidade. É ter realmente essa sensibilidade para entender quando eu posso ter o suporte de pessoas e quando a responsabilidade é minha. Então, as cargas, elas são temporárias. E as cargas, que é essa mala grande aqui na nossa ilustração, essas cargas elas podem ser aliviadas com a ajuda dos irmãos. Agora o fardo não. Os fardos são permanentes. Nisso nós temos dois problemas sérios que a gente precisa ter sensibilidade para que a gente possa aliviar as cargas. O primeiro deles é o seguinte: pessoas sobrecarregadas que não pedem ajuda. Sabe quando você pisa na bola e você olha e diz, cara, eu estou com muita vergonha, eu não vou falar não, eu não vou abrir meu coração não. Aí Satanás fica, cara, não precisa não, tu vai vencer, tu não precisa. Aí a pessoa internaliza e vive como se fosse uma ilha, sem compartilhar com ninguém. A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aqueles que as confessa e abandona, alcança misericórdia. Então tem gente que ela é impedida de ser ajudada, por quê?
Porque ela não compartilha. Ela sabe aquela pessoa que diz: não vou lembrar que é meu aniversário hoje, não. Quero ver se o pastor vai se lembrar. Quero ver se o meu discipulador vai se lembrar. Está com 2 semanas que eu venho dizendo: dia 15 é meu aniversário. Brincadeira, viu, queridos? Mas é mais ou menos assim que funciona. Às vezes, tem gente que pensa que a gente tem bola de cristal para adivinhar o problema que ela está passando. Isso impede da gente aliviar as cargas uns dos outros. E o segundo problema qual é? Olha só, esse aqui é muito sério. Falta de sensibilidade na igreja. Às vezes vocês lembram da parábola do bom samaritano? O sacerdote e o levita, muito ocupado com as coisas da igreja, estava atrasado, ver alguém precisando de ser aliviado nas suas cargas, e eles simplesmente passam ao largo. Será que não tem alguém do seu lado hoje que está precisando de um suporte, que você pode ser esse canal de Deus para aliviar as cargas do seu irmão, da sua irmã, e você está insensível para isso? Nós aqui, na dinâmica diária de igreja, quantas pessoas você percebeu que está na igreja, mas ainda não está inserida no contexto de célula, e você teve a iniciativa de perguntar? Hoje de manhã mesmo, eu fiquei com tanta vergonha, gente. Depois do culto, eu conversando com uns irmãos aqui, aí tinha umas jovens sentadas mais ou menos aqui, um pouquinho para cá desse degrau. E ela lá. E eu, rapaz, essa jovem está precisando de alguma coisa. Só que eu passei e ela me seguiu. No que ela me seguiu, eu escutei só assim, ó. Paz. Ela não terminou. Aí eu parei para conversar com outras 2 pessoas e ela passou aqui. Aí eu, ei, psiu, você queria falar comigo ou é impressão minha? Eu me equivoquei. Ela, não, eu queria falar com você mesmo, mas eu estou aqui. Ela não ia falar comigo. Aí eu digo, diga lá o que é que você está precisando, como é que eu posso lhe ajudar? Aí ela foi e disse, não, pastor, é porque eu queria uma célula para eu congregar. Aí eu, glória a Deus, irmã, que maravilha. Vamos resolver. Você pode me dar o seu telefone? Ela, pois é, eu já dei meu número de telefone para 2 irmãs. E até hoje nunca me ligaram. Cara, nessa hora eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Queridos, nós somos grandes. Nós somos uma igreja grande, glória a Deus por isso. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos ser pequenos para nos importarmos com todas as pessoas. E eu disse, não, irmã, me perdoe, nos perdoe. Nós vamos conseguir. Onde é que você mora? E eu comecei a conversar com ela e na hora eu me lembrei que 2 crianças entregaram a vida para Jesus de manhã e a irmã tinha uma irmã aqui, porque na hora que eu estava conversando com ela eu me lembrei de uma célula. A célula do Fabinho e da irmã Ivani. Dava certinho com a idade dela, o perfil dela. E aí a Milka estava aqui e eu já fiz a conexão e eu tenho certeza que essa semana ela já vai estar inserida no ambiente da célula, desenvolvendo amizades ricas, sabe, relacionamentos saudáveis. Ela vai ser amada, ela vai ser cuidada e vai ter o privilégio de ter os irmãos aliviando as suas cargas e ela podendo também aliviar as cargas dos irmãos. Sabe, queridos, nós precisamos ser grandes para atrair, mas também precisamos ser pequenos para nos importarmos. Amém? Então, é sobre isso. Olha o que Romanos 12:15 diz. Chorai com os que choram. Nós precisamos ter cuidado com a indiferença. Não vamos aceitar isso no nosso meio. Amém, meus amados? Glória a Deus. Agora, qual o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel como igreja? Nosso papel é um pelo outro, não um contra o outro. A gente conversou mais sobre isso quando nós tratamos sobre restaurando os soldados feridos. E a gente viu que a palavra de Deus, ela compara a igreja com o exército. E já disseram que a igreja é o único exército em que os soldados se degladiam entre si. Fica focando no defeito do outro.
fica olhando para as falhas do outro. Meu Deus, irmão, cuidado com isso. Isso é diabólico. São 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. Quem causa contenda entre os irmãos, sabia? Isso é muito sério. Miseriqueima. Miseriqueima. Olha o que 1 Coríntios diz no capítulo 12. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Agora, ajudar não significa assumir o controle ou fazer pela pessoa o que ela deve fazer por si mesma. Isso aqui é exatamente o que a gente ilustrou com o nosso filho que vai para a escola e a gente acaba fazendo a tarefa deles. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Aliviar a carga sem criar dependência ou atrapalhar o crescimento pessoal do outro. Teve uma vez que a irmã chegou para mim e disse: pastor, eu estou com 3 contas de água atrasadas. Vão cortar a minha água. Não, irmã, nós não vamos permitir que isso aconteça, não. Traga aqui as faturas que a gente vai ajudar você. Quando a irmã trouxe cada fatura, 300, 350 reais. Eu, irmã, são quantas pessoas que moram na sua casa? Ela disse: não, sou eu, o marido e os filhos lá, que eu não lembro quantos filhos eram. Eu disse: mas, irmão, vocês usam esse monte de água mesmo? Será que não seria o caso, de repente, pedir uma revisão das leituras? Talvez você esteja com algum vazamento lá. Ela: não, pastor, não é não. Aí eu: tá bom, pois vamos fazer o seguinte. Eu vou acionar o nosso Ministério de Ação Social. Eles vão lá cadastrar a sua família na nossa ação social e nós vamos ajudar vocês. Queridos, para nossa surpresa, quando o Ministério de Ação Social chegou lá, era uma vila de 6 casas. 6. E a irmãzinha era a única que se esforçava para deixar as contas de água em dia. Aí uma casa era do irmão, outra casa era do primo, outra era da sogra. E essas outras casas, os caras não assumiam o seu fardo, que era pagar a conta de água todo mês, porque talvez botava para o jogo do bicho. Se deixasse de fumar, talvez 3 carteiras de cigarro no mês, conseguia pagar a conta de água. Mas não, destinou os recursos para outras coisas. Aí o que é que acontece quando a gente atrasa muito a nossa conta de água? A Cagés foi lá e cortou de uma casa. Aí o que é que ele fez? Irmã, tu pode puxar água para cá? Aí a bichinha, inocentemente, a gente ajuda a pagar a conta. Aí foi 1, foi 2, foi 3. Todas as casas ligadas no registro da irmã. Aí eu: irmã, pelo amor de Deus, tu trouxe para ti a responsabilidade que não é tua e agora está querendo levar para a igreja? Ó, vai cortar a água, porque a igreja não vai pagar essa conta. Não faz sentido, vocês estão entendendo, queridos? A gente também, nós somos bonzinhos, mas nós não somos bobos. Eu falo isso com muito carinho. Amém? Então, queridos, infelizmente, tem muita gente que usa a igreja, né, para querer se beneficiar de uma forma ou de outra. Estou falando isso, não que aqui no nosso meio tenha gente assim, mas que pode aparecer de repente lá na sua célula, né, para você estar preparado. Então, qual é o nosso papel como igreja? Um pelo outro. Diga, um pelo outro. Segundo, identificar o momento certo para ajudar. Tem um momento certo. Você precisa saber os porquês. Teve uma vez, eu falo isso com muito pesar, mas falaram comigo, pedindo ajuda para pagar um boleto da faculdade, que estava vencido, já fazia tempo e ele não ia poder fazer o curso. Aí eu disse: ô, querido, que pena. Você é matriculado onde? Ele disse onde era e tal. E eu conheci o dono da faculdade, aí eu liguei para o dono da faculdade: ó, assim, assado, essa pessoa é matriculada mesmo e tal. Não, realmente está atrasado e tal. Aí eu perguntei: meu irmão, quanto é que você tem aí? Aí disse: eu tenho tanto. Pois vamos fazer o seguinte: isso está em espécie ou está em Pix? Aí: não, está na minha conta, dá para ser em Pix. Aí eu: tá bom, pois você vai fazer o seguinte, eu vou lhe ajudar. Você me manda o que você tem para a minha conta e eu vou pagar o boleto total.
vou lhe ajudar. Mandou? Você acha que ele achava que eu ia enganá-lo? Não, meu irmão. Não. Às vezes é a gente querendo se aproveitar. Vocês estão entendendo? Então, tenha cuidado. Tem que ter, diga, sensibilidade. Sensibilidade. Tem muita gente caindo em golpe aí. Seu filho costuma lhe pedir dinheiro por Pix? Aí tu recebe uma mensagem do teu filho pedindo dinheiro, tu nem para checar com teu filho, cara. Liga para ele. Tem neguinho caindo em golpe aí a toda hora. Peça confirmações, tá? Então, identificar o momento certo. Muitas vezes as pessoas, elas nem precisam de grandes ações, né? Mas de uma presença só. Às vezes é só uma palavra de incentivo, de encorajamento, tá? Então, como que a gente vai ajudar de maneira bíblica? Como que nós vamos ajudar? Com espírito de brandura. Diga, espírito de brandura. É isso. Gálatas 6:1, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado, né? Eu insisto em dizer isso. Cuidado para que você não queira assumir essa condição de salvador da pátria. E aí você acaba ficando sobrecarregado. Eu não sei se você viu, eu vi o história da irmã Tamara. Eu não sei se ainda está, que é a nossa referência lá junto com o Gabriel em Tururu. E a pastora, falando algo nesse sentido, a pastora chamou a irmãzinha e ela pediu para a irmã estender os braços assim, ó. E aí ela começou a botar uma Bíblia. E outro irmão trouxe outra Bíblia. E eles começaram a trazer várias Bíblias. Você viu isso, irmã? E aí, ó, várias Bíblias uma em cima da outra. Quando menos espera, essa Bíblia, esse monte de Bíblia ficou pesado no braço da irmã. Ela não deu conta nem de ver o que estava na frente dela, de tão sobrecarregada que ela estava. Às vezes a gente está assim. Às vezes até por querer ser aprovado. Por achar que as pessoas vão te amar mais. Não, querido. As pessoas, elas precisam, assim como nós, de limites. Precisam de limites. Nós não podemos assumir o papel de Jesus. Não. Isso eu tenho aprendido e tem sido muito caro para mim. Mas muito caro mesmo. Porque de vez em quando eu tenho que estar me policiando. Não posso desagradar não, o que é que vão pensar de mim? Não, se eu não for agora. Não. Só essa semana foram 3 casamentos. Casamento, chá de lingerie, chá de fralda, chá de casa nova, comunhão da célula, meu irmão, é tanta coisa. Eu não sou nem o Espírito Santo para estar em todo canto ao mesmo tempo. Eu vou ter que dizer não, sim ou não? Mas às vezes a gente, nessa intenção de ser aprovado, de mostrar que é o cara, não sei o quê, e às vezes a gente acaba assumindo muitas responsabilidades, quando menos espera, aquilo que deveria ser uma das coisas mais prazerosas na nossa vida, que é servir a Jesus, se torna um peso. Se torna um peso. Porque a gente negligenciou. Isso é muito perigoso. Olha o que diz Mateus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu te dar uma dica. Você não sabe tudo. Se as pessoas chegarem perguntando algo para você que você não sabe, não quero inventar. Não, tenha humildade e diga, irmão, eu preciso aprender sobre isso. Que às vezes a galera fica agitada, agoniada. Tenha humildade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando dá para você ajudar, ajude. Quando não dá, se veja como uma bola de borracha. Pastor Eibe que ensina isso. Como é a bola de borracha? O problema bate em você e vai para cima. Ó. É ele. O pastor principal dessa igreja é o Espírito Santo.
O que eu não dou conta de fazer, eu tenho que entregar a Ele. Você, líder de célula, discipulador, irmão, irmã querida, deixa eu te dizer, dependa dEle. Dependa dEle. Se movimente nesse sentido. O jugo dele é leve. É o jugo dele. É Ele que oferece descanso. Claro que o que está ao nosso alcance é responsabilidade nossa. Mas nós não podemos negligenciar a certeza de que existe uma diferença entre cargas e fardos. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente adorar. Eu peço perdão, já passei um pouco do horário, mas foi muito dinâmico esse culto. Tantos noivados, casamento, e isso é só o começo, amém? Tomara que saia muito menino também, que é para a gente poder aumentar a nossa família aqui, né? Glória a Deus. Então, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.